Amigas e amigos, as maracutaias desses setores corrompidos do Poder Judiciário vai muito além do que a mídia vem dizendo aí sobre essa questão do auxílio moradia. Eu vou deixar aqui o link de uma matéria do UOL de agosto de 2017 que mostra os rendimentos do juiz Sérgio Moro. Tem um olerite lá que é de final de ano, eles justificam isso, que chega a R$102 mil. Aí tem indenizações, tem gratificações, os tais penduricalhos, não explica direito o que é aquilo lá, mas o fato é que está lá. É aquela história da gelatina, né? Se a gente pega a gelatina, a gente não consegue segurar nada. Agora, se separa os ingredientes, é possível a gente ter uma visão científica do que se trata. Nesse caso, é necessário separar os ingredientes. E os ingredientes é basicamente corrupção. Tem um caso aí do Deltan Dallagnol, por exemplo, a Mônica Bergamo, colunista do jornal Folha de São Paulo, deu aí que ele recebe 6.659,73% de verbas indenizatórias. Aí ela decompõe, tem 4 mil e pouco de auxílio moradia e o resto é composto de auxílio alimentação, R$ 884. Auxílio pré-escola, são 699 por filho até 6 anos, paga para todos os membros servidores do Ministério Público Federal. Diz ela também que ele chegou a comprar 2 apartamentos em um prédio da Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, programa do governo federal de financiamento de imóveis com juros mais baixos. Sem contar as palestras que eles andam vendendo, os livros e etc, etc. O Sérgio Moro, lá na história da PUC, Rio Grande do Sul, que eu pedi informação e eles sonegaram a informação. Por quê? Estão escondendo o quê? A PUC e o Sérgio Moro. A história que eu já contei aqui. Agora é isso, né? Os editoriais, eu sempre falo aqui que a questão, para a gente entender o posicionamento da direita, é necessário que a gente leia os editoriais dos jornalões. O Estadão se omitiu, né? A Folha fez um editorial que é gelatina pura, né? E o Globo fez um editorial, depois de escalar o Merval Pereira para defender os corruptos da Lava Jato, fez um editorial aqui também defendendo um trecho aqui, diz o seguinte: magistrados como Moro e Bretas e muitos outros conseguiram o subsídio pelas vias normais, como deve ser, moralmente questionável, mas dentro das regras. Querer misturar o trabalho elogiável de vários desses magistrados no combate à corrupção com esse deslize é má fé. Olha aí, quando pega as malandragens deles, as maracutaias deles, é má fé. É desse jeito a coisa. Quando eu digo que são aí esses setores corrompidos, o espectro da Lava Jato é exatamente isso, se acobertam, se acumpliciam, né? Só falta agora as organizações deles lá soltar nota, coisa do tipo. Até agora também se omitiram. Mas a questão é essa, né? Que é essa questão do Moro e tudo isso aí, auxílio moradia, Bretas e não sei mais o que, isso é café pequeno, né? Lógico que eles já vão fazendo as manobras diversionistas. Acabaram de condenar o Lula, já levantaram essa história aí do sítio de Atibaia, as manobras que a gente viu, ouviram aí os marqueteiros do PT. Eles não são marqueteiros só, são marqueteiros do PT, trabalharam na Europa, nos Estados Unidos para o PT. É gente do PT, é desse jeito que a mídia trata. Falaram de Caixa 2, agora disseram o quê? Além do que todo mundo já sabe, do que eles já disseram em depoimentos outros. Havia necessidade de gastar mais recursos públicos, dinheiro público e tudo mais, para ouvir de novo o óbvio e ignorar também o óbvio. Sobretudo o depoimento do João Santana. Qual o depoimento que vale no final das contas? Aquele que ele falou, doutor Sérgio Moro, Caixa 2 tem aqui, tem pra lá, tem assim, tem assado, tem de todo jeito, o senhor não vai investigar não? E o Sérgio Moro, engoliu e não falou absolutamente nada. Aí a mídia volta também com essa história, né? Porque é importante a gente acompanhar em paralelo as coisas, né? A Folha foi inventar uma tal de uma antena da Oi, por exemplo, lá perto do sítio. Ela levantou, olha aí. São eles que acusam, eles que julgam, né? No final das contas, no fundo das coisas, é exatamente isso. Agora, a própria... E aí, tem aí também um setor da mídia falando de um vinho que apareceu lá, não sei. Veja bem, é vinho. A Folha, falei aqui ontem da lista, a Folha fala de... Ela está se utilizando de informações dos boquirrotos da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Ela fala de pedágios, recibos de pedágio, as provas materiais são essas aí. Fala também aqui de capas, né?
capas que o ex-presidente Lula e a dona Marisa usavam com os nomes deles, fala dos barquinhos, fala das notas fiscais das compras dos barquinhos, fala também das notas de material de construção que eles teriam comprado, o ex-presidente e a dona Marisa, fala também de documentos do pedalinho, fala também de nota da nota fiscal, já mencionei aqui, e fala também aí de uma minuta de uma escritura que o sítio seria vendido para o Lula por 800 mil reais. Segundo a Folha é isso aí, não tem outra coisa. Agora a Folha já inventou de novo a história da antena da Oi, agora já inventaram a história do vinho e tal. Olha, são manobras diversionistas, né? Agora é isso, né? Pedalinho, capa, essas coisas todas precisam ser investigadas, né? Sem contar as maracutaias lá da condenação que foi dada, né? Já falo disso aqui também. Agora, os depoimentos de tantos delatores sobre Caixa 2, isso não tem importância, como o do João Santana. E outros tantos que eu tenho falado aqui. As malas do Aécio e do Gedel também não tem importância. As contas do José Serra e do Eduardo Cunha também não tem importância. A sonegação da Globo, imagina, né? A indústria da sonegação do Caixa 2 também não tem importância, o Caixa Preta do Caixa 2, né? Todas essas delações que houve, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e tal. A Operação Banestado também, imagina, falar de Operação Banestado. Operação Maringá, 1 bilhão de reais que eles roubaram de lá, também não tem importância. Do consórcio Garibaldi, imagina. Agora, a indústria da delação premiada, essa prossegue firme e forte, né? Coisas que, com esse termo, indústria da delação premiada, eu denuncio aqui há 3 anos que eu falo disso aqui, né? Que reduziu a pena vergonhosamente do Léo Pinheiro depois da tortura psicológica que eles fizeram com ele para arrancar aquele depoimento que serviu de base para as condenações em primeira e segunda instância. Agora é isso, como disse a presidenta Dilma, né, na campanha eleitoral, todos soltos, os delatores, os corruptos, todos soltos. Agora os petistas, porque mesmo quem não é do PT ou do círculo petista, na mídia ela passa a imagem de que são petistas. Então todos os petistas estão presos. Todos que estão presos são petistas. É isso, né, o epíteto. Eu não vou falar o nome aqui de novo para evitar a censura do YouTube, mas a gente sabe aquele povo perseguido na Segunda Guerra Mundial pelo nazifascismo, pelo czar da Rússia no começo do século XX. E continua lá. Agora, por exemplo, teve aí o depoimento nesse processo aí de ex-diretores da Petrobras, que o Sérgio Moro voltou de novo com aquela história de que nós não podemos revelar aqui o que o Ministério Público apurou, acusou, porque pode pôr em risco as pessoas, não sei mais o quê. Ou seja, a defesa dos acusados não tem acesso às acusações. Como eles vão fazer a defesa? Olha aí, de novo a indústria da delação premiada, continua lá todo vapor, a usina de malandragens, né? Tem um caso aí que a gente não pode, que ficou esquecido e que não pode ser esquecido, que foi a prisão de uma vizinha lá do triplex do Guarujá, né? Essa história aí dessa farsa, né? Que ela foi conduzida coercitivamente e ficou 1 mês presa, acusada por Deltan Dallagnol. E o Sérgio Moro acatou a acusação desse boquirroto, né? A acusação era de que ela teria, as investigações disseram que ela mandou recursos para fora do país, né? Ali naquela história do escritório Mossack Fonseca, a história de invasão de divisas, lavagem de dinheiro, coisa que eles deviam investigar, que eles não investigam, varreram para tudo debaixo do tapete. Agora, o que o Deltan e o Moro queria? Né? Talvez fazer alguma tortura com ela, também psicológica, como eles fizeram com o Léo Pinheiro, né? Como eles não arrancaram nada, entrou aí, ou descobriram coisas que não podem revelar, vai saber. E aí, até hoje não ficou provado que eles disseram que ela teria praticado, que seriam desvios de dinheiro aí do esquema da Petrobras, como eles dizem, né? Agora é isso, aí tem um silêncio dos boquirrotos, né, por falar neles, sobre essa questão toda, essas acusações todas, ninguém fala nada. Quem falou foi... Não é que ele falou, Carlos Fernando dos Santos Lima, o mais boquirroto dos boquirrotos, que ele publicou o link de uma matéria, de um artigo da Lilian Vitfib, no site da revista Veja, que é um primor do cinismo da rataria pretoriana da Lava Jato, pró-Lava Jato. Que ela dá o título assim, dobrem-se os salários de Moro e Bretas. Aí no artigo ela diz, acho babaca, pueril, mas principalmente contraproducente essa patrulha que se alastra na grande mídia contra o auxílio moradia, primeiro do juiz Sérgio Bretas e hoje do juiz Sérgio Moro. Sem entrar no mérito de um ou outro penduricalho de salário de servidor público, noto que se elegem como alvos 2 dos brasileiros que mais têm trabalhado pelo bem do país. É isso, né? Agora, sem entrar no mérito,
Sem entrar no mérito, ninguém entende a essência da coisa, o porquê das coisas. O jornalismo existe para isso. Senão bastaria as manchetes. Aliás, a mídia existe para isso, né? Para trabalhar as manchetes, para difundir a ideologia. Né? Aí se entra no mérito, desmascara a ideologia deles. É o caso aí, por exemplo, essa história do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que arquivou o pedido, a pedido, né, da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o inquérito contra o Romero Jucá, que tramitava na Corte desde 2004. Né? Aqui diz a matéria da Folha, o pedido de arquivamento foi pela Procuradoria-Geral da República em dezembro de 2017. Não foi decorrência de prescrição. Para Raquel, não foram encontrados indícios mínimos de autoria e materialidade durante toda a investigação que pudessem justificar a continuidade dos trabalhos pelos investigadores. Por isso, ela considerou totalmente inviável o prosseguimento do inquérito. Esse é o resumo da ópera, né? Questão de classe que eu sempre falo aqui. O Globo, por exemplo, faz uma matéria também com este perfil de classe, né? Perfil ideológico, que diz aqui que uma pesquisa, acho que é a pesquisa do Datafolha, um dado da pesquisa do Datafolha, né, que 24% dos entrevistados desconhecem o julgamento do Lula, e diz que o perfil desses que desconhecem é parecido com o eleitorado declarado, que declara intenção de votos a Lula. Aí é o preconceito social. Aí a própria matéria se desmente, porque diz, primeiro diz aqui que é do Norte, Nordeste, de cidades com 50 mil habitantes, com renda familiar e tal, que a diferença enquanto a maior parte dos que declaram não ter tomado conhecimento do julgamento se concentra na faixa etária entre 16 e 24 anos, a preferência por Lula é maior entre os que têm 35 a 44 anos. Não é essa que é a questão, que conhece a mentira da matéria da Folha, da chamada, aliás, da Folha do Globo. Porque é questão de percepção óbvia. O Lula beneficiou quem? Quem que o Lula inseriu na dinâmica social, econômica, política do país? É óbvio isso. Não tem absolutamente nada a ver com o martelar, né? Que eles querem dizer aqui o seguinte, que quem tem mais informação, a informação da mídia, né? Que é a manipulação, quem tem mais acesso à manipulação, consequentemente, tem uma visão diferente desses miseráveis, esses coitados que vivem aí, né, pendurados em benesses. É isso que eles querem dizer. A visão típica da direita, da elite brasileira sobre o povo. É isso. Aí eles vão fazendo essas coisas, não entram no mérito, porque é isso, né? A sentença do Lula, por exemplo, lá no TRF4, isso é uma vergonha, as manobras que eles fizeram lá, né? O Gebran, João Pedro Gebran Neto, compadre do Sérgio Moro, né? Aquela história de fazer a retroatividade da pena. O Sérgio Moro disse que a complexidade é um conjunto de crimes complexos. Aí aquela história que, como diz o povo, né, que para toda situação complexa há uma resposta simples e errada. É exatamente o que eles fizeram, para manipular, claro, lógico. Porque trabalhar não é com eles, com esses marajás, imagina trabalhar, o negócio deles é aí as maracutaias, os rolos que eles fazem e tudo mais, né? É a questão de classe, né? Tem aí, eu falo aqui, né, podem prestar atenção. Absolutamente petistas e o resto eles têm outro tratamento, pega um aqui, outro ali, faz uma maquiagem, faz um teatro e acabou a história. Essa história, por exemplo, do Edson Fachin, que desistiu aí dos delatores da Odebrecht, né, dos ministros Moreira Franco da Secretaria de Governo, Eliseu Padilha da Casa Civil, que deve sair das suas mãos, que ele disse que isso não está no âmbito da Operação Lava Jato, da qual ele é relator. Olha aí. Questão de classe, claro que é questão. E os outros? Cadê as delações da Odebrecht? 77 delações. O que a Operação Lava Jato fez disso, se não jogar para debaixo do tapete? E agora o Edson Fachin sai com essa aqui. Olha aí. Quando eu digo, olha a comprovação disso aqui. O pedido foi do Eduardo Cunha. Quando eu digo que a prisão dele foi um teatro, olha aí a comprovação disso. Né? Aí ele diz que... a Folha faz a matéria, né, dizendo que no passado... Ele negou, houve um pedido semelhante, né? Ele negou. Agora ele voltou atrás. Agora ele voltou atrás por quê? Mesmo essa história toda aí de auxílio moradia, essas denúncias que eles andam fazendo aí, né? Por que só agora eles descobriram isso? Né? Como eu disse, o UOL fez uma matéria sobre isso em meados de 2017 e agora eles chegaram a essa conclusão. O que tem por trás disso? Possivelmente uma grande maquiagem
para dizer o seguinte, ó. Primeira coisa é o seguinte, vocês têm que ir se afastando da dinâmica política, né? As facções vão tomando conta da dinâmica política na sucessão do presidente golpista Michel Temer. A segunda coisa, vamos pegar isso aqui antes que alguém pegue e a gente passe por omisso. É exatamente essa questão. Esse é o resumo da ópera, enfim. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.